Seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Heloísa Bezerra e estou te acompanhando na disciplina Geografia do Brasil. Essa é a nossa última aula, a quarta aula da disciplina. E antes de falarmos sobre os conteúdos referentes a essa aula, se você está me acompanhando, você já sabe que eu gosto de fazer a revisão dos conteúdos que nós estudamos na aula anterior, Eu gosto de fazer essa retomada, a gente recordar, para a gente fazer essa ligação com a aula atual. Então, na aula anterior, nós trabalhamos sobre a questão das redes, Como as redes de infraestrutura, elas acabaram, acabam ainda nos dias atuais, influenciando na configuração territorial do nosso país. Então, nós falamos lá sobre a rede de transporte, Conhecemos os diferentes modais, rodoviário, hidroviário, ferroviário, aeroviário, Falamos das características de cada um dessas redes de transporte, desses modais. Também falamos sobre as redes telemáticas, Então as redes de comunicação e informação, vimos, também como elas acabaram aí influenciando na nossa ligação com territórios distintos, não só dentro do território brasileiro, Mas nós podemos ter informações, de qualquer lugar do mundo em tempo real, possibilitada então pela rede telemática. E também falamos, no final da nossa aula, sobre a rede urbana, Então, identificamos a hierarquia, a relação, de cidades maiores, cidades menores, que vão configurar aí, então, nesse novo conceito, nesse outro conceito que é o de rede urbana, certo? Então, focamos aí no conceito de rede na nossa aula anterior. E na aula de hoje, o que nós vamos estudar? Acompanhe comigo, então, o resumo da nossa aula de hoje. Temos aí, então, a unidade de ensino 4, a nossa teleaula 4, a unidade final aí do seu livro, do seu material didático. Temos como competência refletir sobre as principais questões atuais do nosso país, pensando aí principalmente, nas áreas da economia, do meio ambiente e da sociedade. Resumo da nossa aula: crescimento da urbanização e industrialização brasileira e também da expansão da fronteira agrícola. Palavras-chave que vamos abordar na aula: economia brasileira, questões ambientais e sustentabilidade. Título da nossa teleaula: Brasil, questões atuais. Indo para a nossa contextualização, então, da aula de hoje, nós vamos, analisar o contexto econômico brasileiro contemporâneo. Então, nós vamos pensar aí principalmente entre o final do século XX até os dias atuais. Também vamos discorrer sobre a agricultura brasileira, abordando aí as suas potencialidades e também os seus dilemas enfrentados aí para a expansão desta atividade econômica. Também vamos trazer alguns dados sobre essa agricultura brasileira e identificaremos os impactos do processo de urbanização. Então, o crescimento das cidades, ele teve aí como reflexo alguns problemas, tanto problemas ambientais quanto problemas sociais, e aí nós vamos analisar alguns desses impactos. Também abordaremos a questão agrária, Então, vamos pensar sobre a distribuição e a disputa por terras no território brasileiro, Por que isso acontece, Quais foram aí os elementos precursores para que a gente tivesse, essa disputa por terras e essa distribuição configurada da forma como se encontra. E também trataremos sobre a questão ambiental. Aí, nesse sentido, falaremos sobre as principais conferências que abordam, essa temática aí ambiental. Então, como você pode perceber, na aula de hoje, a gente vai tratar, não temos um conceito mais específico, mas vamos trabalhar num contexto mais geral, pensando principalmente na questão econômica, mas também na questão ambiental, na questão social, tudo isso que acaba, englobando na configuração territorial, nas relações sociais, presentes aí no nosso território brasileiro. Então, abordaremos tanto, as atividades econômicas, as principais atividades econômicas, com foco principalmente
principalmente no viés da atividade agrícola, né? E aí os seus impactos também decorrentes no espaço brasileiro. Antes de pensarmos, né, na situação atual brasileira, a gente tem que pensar num contexto mais geral, né, na questão mais global. Então, acompanhe no nosso slide. No final do século XX, nós tivemos aí, né, nós temos que pensar que alguns pontos marcaram o final do século XX numa escala global, né? Então, nós tivemos uma intensificação da globalização ocorrendo ali no final do século XX, possibilitada aí principalmente pelo avanço tecnológico, né, que permitiu aí o deslocamentos cada vez mais rápidos e também acesso às informações em tempo real. Também tivemos uma outra situação, que foi a abertura econômica de diversos países, né? E aí o Brasil foi um deles, claro, e isso fez com que tivéssemos uma inserção desses países, né, dessa economia num mercado mais global. E foi facilitado principalmente pelas redes, né, que acabou levando aí essa expansão comercial. Também tivemos, né, um investimento nos setores exportadores e também a presença de uma nova divisão internacional do trabalho, então, a DIT, né? A DIT, então, ela fez com que os países buscassem, né, se especializar cada vez mais em ramos econômicos mais vantajosos e também com maior aptidão para se tornarem competitivos no mercado global. Então, a gente vai pensar nessa divisão internacional do trabalho naqueles setores mais especializados, né? Então, os países eles acabam se especializando num determinado produto, numa determinada mercadoria, num determinado serviço, né? Em que eles vão ter trabalhadores especializados. A gente pode pensar até a questão lá do Vale do Silício, por exemplo, né? O setor mais tecnológico. Então, ali vai ter uma área especializada nesse setor, né? E aí, né, eu vou acabar exportando esse tipo de mercadoria, esse tipo de serviço, enfim, para outras regiões do planeta e do globo. Então isso, né, todos esses elementos se apresentaram no final do século XX numa escala global, né? E como que isso refletiu aqui no território brasileiro? Acompanhe comigo. Então, aqui no Brasil, principalmente ali nos anos de 1990, nós vivenciamos, né, problemas de crises inflacionárias e também de dívida pública, né? Então, foi um período marcado nesse sentido. Também tivemos uma abertura econômica, como eu estava comentando, mas que foi marcada aí por uma certa instabilidade devido principalmente à entrada de produtos estrangeiros no nosso país, né? E isso trouxe, né, afetou de uma maneira a estrutura produtiva e também as exportações brasileiras. Então, foi necessário haver uma reorganização de diversos setores produtivos nacionais em busca aí de uma maior competitividade. Então, o que a gente observa, né? Então, a gente abriu para essa expansão comercial, né? Para ter essa exportação, mas só que outros países também estavam abrindo, né, para a exportação. E aí aumentou essa competitividade, né, aumentou essa oferta. E aí não era todo mundo que ia ter as mesmas condições, né, de se jogar aí, né, nessa ampliação, nessa expansão comercial. Principalmente se a gente pensar, né, nessa questão das inseguranças, das instabilidades, talvez o nosso país, né, não tivesse uma certa segurança para estar no mesmo patamar, vamos assim dizer, que outros países também. Continuando o nosso slide, então foram criados, né, programas de incentivo à exportação para aumentar essa competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. E um exemplo de programa foi justamente o Avança Brasil, um programa de financiamento à exportação e criação do sistema informatizado do comércio exterior, chamado aí de Siscomex, tá? Nisso, né, com esse desenvolvimento desses programas, na primeira década do século XXI, o comércio exterior brasileiro acabou apresentando aí um grande salto quantitativo, né? Então, os programas eles acabaram tendo aí, surtindo efeito positivo nesse sentido. E na atualidade, né, como que nós observamos a situação brasileira aí?
Apesar da crise econômica vivenciada pelo nosso país, o nível de comércio internacional ainda permanece com altos índices, né? Então nos destacamos. As exportações brasileiras são compostas principalmente por produtos básicos e manufaturados. E quando a gente fala de produtos básicos, né, são aqueles gêneros relacionados principalmente ao setor primário, né? Então a gente pode pensar nos produtos agrícolas, né, principalmente a questão da produção de soja, a questão, né, de gado. E se a gente for pensar na questão também de mineração, né, a questão da extração de petróleo, de ferro, né, também são produtos aí que acabam se destacando dentre as exportações brasileiras. E quando a gente fala do setor de manufaturados, né, a gente pode pensar no setor automobilístico e também naval, certo? Voltando lá para o nosso slide. Desculpe, eu falei naval, mas é da aviação, tá? Então, automobilístico e aviação. Quais são os destinos desses produtos, né, das exportações brasileiras aí, então? A gente pode dizer, né, que grandes destinos são os Estados Unidos, os países da União Europeia e também a China. E a China eu tenho que destacar porque ela é nosso maior parceiro comercial. E aí eu trouxe, né, uma sequência de dados para a gente analisar, pensando justamente nesse nosso parceiro comercial. Então, a distribuição aqui de vendas de cada unidade da Federação para a China, isso no ano de 2022. Então, o que a gente pode analisar aqui? Que a China é o principal destino de exportação de 14 estados brasileiros. E aí o Tocantins se destaca aí, sendo que 4,1% das vendas desse estado tem como destino o país, né, chinês aí. Em 2019, antes, né, da pandemia, esse posto de primeiro lugar era ocupado pelo Piauí, com cerca de 66% do total de vendas desse estado, né, para a China. Então a gente tem aí 54%, né, do Tocantins, 50,6% do Pará, né? O Piauí agora, né, se encontra aí na quarta posição, teve uma queda, então, que era de 66% naquele ano para 47% em 2022. Outros dados para analisarmos aqui, então, quais são os principais produtos do agronegócio que foram exportados no ano de 2002? Então, como eu comentei, né, principalmente setor primário aí, soja e seus derivados, a barganha, né, uma maior parte aí desses produtos, seguido pelas carnes e pelos produtos florestais. E os principais destinos, como eu comentei já, né, cerca de 32% aqui a China, 16% os países da União Europeia e 6,6% para os Estados Unidos. Ainda é um país, né, que nós temos uma grande relação comercial, mas uma proporção muito menor. Quais são as expectativas para o ano de 2023, né? É que a demanda mundial, depois do forte crescimento, né, em 2022, a perspectiva de arrefecimento para o ano de 2023 e a oferta brasileira, né? A safra brasileira de grãos deve crescer e o abate de animais também deve avançar, né? Então seguiremos aí com os mesmos produtos, né? No entanto, fatores climáticos e sanitários podem acabar aí limitando o envio externos dessa produção. Então, não é necessariamente afetando, né, a nossa produção aqui, mas a chegada, né, desses produtos nos países de destino, né? Então, isso que pode acabar sendo afetado. Que depender, apesar que nós podemos identificar também algumas alterações climáticas, algumas situações no nosso país, né? Mas externamente também temos vivenciado esses problemas que podem acabar afetando também a compra, né, das nossas mercadorias. Trouxe mais algumas informações para analisarmos, pensando aí na balança comercial, que ela teve um superávit recorde de 62 bilhões de dólares no ano de 2022 também. E aí a gente pode dizer, né, que as exportações brasileiras, elas subiram aí cerca de 19%, se comparado, né, ao ano em 2022, e as importações tiveram uma alta de 24% também no mesmo ano. O crescimento das exportações foi puxado principalmente pelas atividades da agropecuária e também a indústria de transformação, né? Então, nós tivemos ali em 2014, né, uma queda e também voltamos a ter um crescimento. E o panorama político, né? Como é que ele acaba afetando aí também? Desde 1989, vivenciamos aí avanços e retrocessos no nosso cenário político.
Tivemos uma melhoria no acesso ao consumo e ao aumento da expectativa de vida. Para termos uma ideia, em 1980 a expectativa de vida do brasileiro era de 62 anos, em 2020 passamos para 76, então um aumento aí, né, de 14 anos de expectativa de vida. E isso é propiciado justamente pelas melhorias no âmbito econômico do nosso país, né? Então, o aumento do comércio, tanto interno quanto externo, além de uma significativa ampliação dos investimentos em infraestrutura. E aí, quando a gente fala, né, na questão, né, aumento do comércio, a gente pensa no acesso ao consumo e da expectativa de vida, como que isso acaba sendo melhorado, né? Se eu tenho principalmente acesso ao trabalho, essa população tem acesso ao trabalho, ao emprego, se eu diminuo o desemprego, eu já estou dando uma melhor condição de vida para a minha população, né? Porque ela vai ter renda, então ela vai ter acesso ao consumo, consequentemente, né, acesso à educação, acesso à saúde, a lazer, e isso acaba melhorando a qualidade de vida. Isso vai refletindo também no aumento da expectativa de vida da nossa população, né? Então, uma coisa acaba puxando a outra. Voltando lá para o nosso slide, instituições brasileiras merecem pouca confiança, né? Então, é um problema que a gente enfrenta aí, né, na visão externa. Então, devido principalmente às crises recentes e também, né, às situações aí de corrupção, então acaba dando, né, marcando incerteza e descrédito do nosso país e prejudicando a imagem tanto nesse mercado interno quanto externo. E em 2014, né, de 2014 até os dias atuais, nós ainda, né, temos sofrido os efeitos da crise econômica e também política aí que assola o nosso país, né? E aí diversas são as situações observadas e claramente, né, o mercado externo também está de olho e acaba afetando também essas relações comerciais externas que nós temos, né? Estamos seguindo, né, como vimos ali nos dados, né, estamos tendo pontos positivos, saldo positivo, né? Mas tudo depende também do cenário político do nosso país. Vamos falar sobre a agricultura brasileira, né? Por que a agricultura é uma atividade, né, de tanta importância para o nosso país? Será que ele tem alguns elementos, alguns atributos que acabam aí favorecendo o desenvolvimento dessa atividade? Acompanhe comigo. Então, né, o Brasil ele se apresenta como uma potência agrícola mundial. Então, nós podemos dizer que nos últimos anos, né, foi observado um grande desenvolvimento no setor agropecuário, oportunizado principalmente pela expansão das áreas agricultáveis e também pela melhoria das técnicas empregadas, né? Avançaram muito. O Brasil acabou adquirindo esse tipo de tecnologia e acabou contribuindo aí também para o desenvolvimento desse setor. O nosso país, ele lidera, né, a produtividade agropecuária mundial e desde a década de 1960 teve aí um incremento na área plantada, principalmente na produção de cereais. A modernização, então, ela está concentrada em algumas regiões, né? Então, a gente tem essas desigualdades. A gente observa principalmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste e baseada aí principalmente na produção de commodities como a soja e a cana-de-açúcar, que são os dois produtos aí que a gente, né, exporta em maior quantidade. Seguidamente, aí vem a questão da carne. E por que a gente tem, então, né, essa situação de ser um líder na produtividade agropecuária? Porque o nosso país ele apresenta algumas potencialidades, né? Então ele tem alguns atributos que sim acabam contribuindo para o desenvolvimento da atividade agrícola no nosso país. Acompanhe comigo? Então, a agricultura brasileira ela tem um importante papel nas exportações, tendo principalmente aí, né, junto os Estados Unidos e a Rússia, que também são maiores exportadores de grãos do planeta. Aí. Então, a gente faz parte desse grupo, o Brasil sendo o que mais exporta. E a agricultura brasileira também tem um papel relevante na economia mundial, com uma margem de crescimento aí sendo significativa devido às suas características principalmente naturais, né? O que a gente tem que acaba favorecendo então essa potencialidade na produção agrícola? A gente tem a questão de solos férteis, a gente tem a questão climática, que favorece também o desenvolvimento dessa atividade, a questão de extensão territorial, que permite, né, a gente tem grandes
áreas agricultáveis. Nosso país é um país continental, né, e acaba tendo também essas regiões que favorecem, né, o desenvolvimento da atividade agrícola. A disponibilidade hídrica, né, então também favorece a questão da irrigação dessas plantações, né, e além do regime de chuvas que a gente tem com certa regularidade, né. Então, são alguns elementos que acabam contribuindo aí, né, sendo vistos como potenciais para o desenvolvimento da atividade agrícola. Então, nos favorece muito, né? Então, por isso que nós destacamos aí coisa que outros países, né, não têm. Então, o Brasil acaba saindo na frente nesse sentido. Voltando lá para o nosso slide, a gente também pode falar da questão da mão de obra e da tecnologia empregada, né, nas atividades agrícolas. Mas, né, nem tudo são flores, né? Temos potencialidades, mas também temos dilemas aí, né, na produção agrícola do nosso país. E a principal delas é a situação de conciliar a atividade do agronegócio com a produção familiar, né? Porque a atividade do agronegócio, ela é responsável pela exportação de grãos e usa grandes áreas, né, para produzir. E a questão da produção familiar é a responsável pelo abastecimento do mercado interno, né? Então, é a produção familiar que abastece a mesa dos brasileiros, né? E não o agronegócio. Então, ele é mais voltado para a exportação. E a produção familiar sendo realizada aí em pequenas propriedades rurais. E aí, então, né, seria o ideal de que tivéssemos, né, um aumento da produção sem provocar um aumento do desmatamento, né, e também sem termos aí a perda da qualidade de solo, né? Por que a perda da qualidade de solo, né? Essa questão da monocultura, principalmente desenvolvida pelo agronegócio, acaba fazendo com que o solo perca seus nutrientes, né? A exaustão mesmo do solo. Qual é a consequência, né, dessa situação toda vivenciada? Do desmatamento, principalmente para a abertura de novas áreas para a produção agrícola. A perda da biodiversidade, a redução da ciclagem da água, as queimadas também, que acabam resultando no aumento dos gases do efeito estufa, né? E essas consequências acabam sendo sentidas por todas, né? Não por todos nós, não apenas pela essa atividade econômica. E qual que é essa importância da cobertura vegetal, então, né? Que eu tô falando para diminuir o desmatamento, diminuir o processo das queimadas, né? A vegetação, ela funciona como uma barreira protetora ao impacto das águas das chuvas, protege o solo de processos erosivos e também evita aí a perda dos seus nutrientes, né? Então, a cobertura vegetal, ela tem um papel muito crucial para a preservação da questão, né, climática e também do solo, preservação do solo. E aí, né, nós podemos ter um problema, né, comum em áreas que foram desmatadas, que é o processo de lixiviação, resultante aí da abundância de água no solo, né, já que esse solo está exposto, e acaba reagindo com os minerais solúveis como o ferro e o potássio. Esses minerais, eles são transportados pela água e ficam permanecendo apenas aqueles que não são solúveis, como o quartzo, que vai provocar um processo aí que nós chamamos de arenização. E eu trouxe uma imagem para a gente conhecer esse processo então, né, um exemplo aí. Então, uma área que foi desmatada, né, ficou com
Tivemos um probleminha aqui com o microfone, pessoal, mas retornando então, o processo de arenização, né? Ele acaba acontecendo aí então, porque o solo ele acaba sendo exposto e o material transportado pela água ele acaba permanecendo apenas aqueles que são solúveis, né? E aí então o solo ele acaba ficando mais exposto também ao processo de erosão. E quais são então, né, as paisagens que estão em maior risco devido principalmente à área de expansão da produção da soja, né? Então aqui a gente já consegue observar nesse mapa que não é, né, uma exclusividade, né, do nosso país, né, mas toda aqui a região. E aí a gente pode entender, né, que 93% da soja mundial ela é produzida, né, ela provém de apenas 6 países do mundo e o Brasil é um desses. E aí, né, a gente tem falado muito sobre o bioma amazônico, né? Aqui, que é o que possui maiores índices de desmatamento na atualidade, mas devemos relembrar, né, que também a Mata Atlântica ela já teve 88% da sua área original desmatada, o Cerrado também 56%, a Caatinga 54% e o Pantanal 15%, né? E aí, né, mas tudo isso por conta da produção da soja, né, a gente não consome soja? Quais são então os produtos derivados da soja? Então a gente tem aí 2 tipos de conversão da soja, né, ela pode ser tanto na questão esmagada quanto o grão inteiro. E aí, né, o que a gente observa, né, vou falar mais brevemente desse esqueminha aqui. A gente tem uma primeira etapa, né, que pode ser utilizado o produto, né, da casca, pode ser a extração do óleo cru, também a extração de farelo, né, que aí a gente vai ter outros produtos sendo produzidos, como a ração animal, né, que é muito comum a partir da extração do farelo do grão da soja. Mas outros produtos, né, como o molho da soja, o shoyu, ou a produção do tofu também, que é muito consumida na questão no continente asiático, né? Então, por isso a gente vai ter eles como grande destino da produção de soja, muito utilizado como matéria-prima, tanto do shoyu quanto do tofu. Também podemos citar como exemplo, né, a produção de óleos comestíveis, de margarinas e cremes, de biocombustível, também vai ser utilizado aí como matéria-prima, né, a soja. Então, a maior parte é consumida, né, de forma indireta. Então, por isso, né, esse interesse tão grande aí no consumo, né, e na produção, na exportação da soja brasileira, né? Então, por isso que os produtores, né, querem expandir o seu território, né, a sua área, suas propriedades rurais, porque tem um mercado realmente muito forte, consumidor interessado aí. Vamos falar agora sobre a questão agrária. Acompanhem comigo. Então, o aspecto histórico de ocupação do território e distribuição de terras do Brasil pode ser dividido em 3 períodos: a colonização, o império e a república. No período da colonização, nós tivemos aí um monopólio da terra, que eram distribuídas a partir lá das capitanias hereditárias, né, que foi a divisão em lotes de terras que eram entregues aos donatários pelo rei português. Passamos para o período do Império, né, com a criação da Lei de Terras, que estabeleceu aí uma nova organização territorial para se adequar a uma nova dinâmica baseada em um recente sistema de ordem capitalista que acabava ali substituindo o sistema escravista colonial. Então ali as pessoas eram livres para comprar terras, só que, né, o que acontece? Então antes elas eram com base no período da colonização, com base, né, na entrega, na doação, agora as pessoas eram livres para comprar suas terras. Só que nem todo mundo tinha condições de comprar essa terra, né? E aí, então, não tinha condição, tanto econômica, financeira, né? Quanto também o acesso, ele acabava sendo restrito a um pequeno grupo de compradores dessas terras também. E aí, continuava, né, favorecendo, né, a concentração de terras na mão de algumas pessoas apenas, né? Essas propriedades acabavam sendo restritas a um pequeno grupo. Passando lá para o terceiro período, que foi o período da República,
nós tivemos aí também, né, o êxodo rural muito intensificado, principalmente pela modernização da agricultura e o desenvolvimento industrial, e mais uma vez acabou favorecendo aí os latifundiários. Por quê? Né? Por que aconteceu esse êxodo rural? Para você que não lembra, né, o que é o êxodo rural? É essa saída intensa da população que residia, que trabalhava no campo, para a região, para a área urbana. E por que isso acabou acontecendo, né? Então, nós passamos por um processo de modernização na agricultura e aí nem todos os agricultores, proprietários de terra, conseguiram ter acesso, né, a esses maquinários, a esses investimentos, a essa infraestrutura que estava chegando. Muitos se endividaram, outros tiveram que vender sua terra ou acabaram deixando mesmo, abandonando, e isso favoreceu os latifundiários, que eles que tinham condições de comprar, né, todas essas tecnologias que estavam surgindo e também de comprar essas terras, essas pequenas propriedades desses agricultores, né, menores. E aí, então, acabamos, né, tendo aí mais uma vez um elemento favorecendo aí a questão dos latifúndios, né, se ampliando, se aumentando cada vez mais também nessa questão de expansão territorial nesse sentido. Voltando lá para o nosso slide, como se encontra a estrutura fundiária no Brasil, então? As regiões Sul, Sudeste, Nordeste e o Norte da Amazônia, nós observamos o predomínio de propriedades de menor tamanho, né? Então, a gente pode observar aqui, ó, pequenas propriedades, né? Principalmente no Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. E aí, quando a gente vai para a área central, pensando na região Centro-Oeste e no Sul da Amazônia, nós temos o predomínio de grandes propriedades, né, que são chamados aí de latifúndios. Então a gente observa aqui, ó, Norte e Centro-Oeste, a maior concentração de grandes propriedades rurais. E aí trouxe aqui também um mapa para a gente, né, corroborar que essa informação da tipologia de imóveis rurais. Então, aonde a gente tem, né, as médias e grandes propriedades estão localizadas principalmente no Centro-Oeste e Sul da Amazônia, aí, que são essas em coloração avermelhada no nosso mapa. E essas de coloração, né, esverdeada, amarelada, representam aí, então, as pequenas propriedades, né, nas demais regiões do território brasileiro. Então, a gente consegue ver, né, realmente a predominância de onde nós temos esses latifúndios. Dando sequência, né, a relação da concentração de terras com a reforma agrária, né? Então, a concentração de terras e a existência dos latifúndios resultam em diversos problemas e também diversos conflitos aí no campo. Então, é muito forte, né, a disputa pela terra. Acaba favorecendo também a concentração da produção agrícola em determinados produtos, geralmente aqueles relacionados, né, à exportação, como a soja, por exemplo, né, ou a cana, enfim. E para mitigar tais problemas, né, essa questão da disputa, da má distribuição de terras, a ideia, né, é que os países promovam medidas para a desconcentração da posse. E no Brasil, né, nós temos aí diversas propostas voltadas para a reforma agrária que visam aí garantir uma distribuição de terras de uma maneira mais justa. E quais são os dados, então, né, sobre essa distribuição? Se a gente for pensar os lugares, né, os estados que são marcados por apresentar os maiores latifúndios, então a gente pode destacar o estado do Mato Grosso, né, que é o estado que mais tem propriedade acima de 10 mil hectares, são cerca de 868 fazendas desse tamanho, né? Indo para o Mato Grosso do Sul, fica em segundo lugar, com 341, né, grandes propriedades. E o estado do Pará, em terceiro lugar, com 188 estabelecimentos rurais, com cerca de 10 mil hectares ou mais. A média, em geral, de tamanho, né, de 300 quilômetros quadrados por latifúndio é equivalente a 42 mil campos de futebol, né? Só para a gente ter uma noção de escala dessas propriedades. E lembrando, né, que essas propriedades, elas produzem aí com foco na
exportação, né? Então não são grandes áreas sendo produtoras de alimentos para abastecer a mesa do brasileiro. Não, né? São grandes propriedades aí voltadas para a produção, né, de commodities com foco na exportação. Abastecimento de outros países, né, e não o mercado interno. E aí, né, mais uma vez lembrando, fica a cargo, né, das pequenas propriedades da produção familiar produzir os alimentos, né, que são encontrados nas nossas mesas, né. O abastecimento do consumidor, né, o mercado interno é feito aí então em pequenas propriedades através da agricultura familiar. Convido você agora a pensar comigo numa situação problema, acompanhe a leitura. Então, relacionada às cadeias produtivas, você precisa elaborar uma atividade para discutir as características dos setores exportadores brasileiros e a análise do papel do Brasil no mercado global. Para a realização dessa discussão, é relevante apresentar algumas questões. Então, primeiramente, né, quais os produtos exportados e quais as consequências para a economia desses produtos serem exportados? Segundo questionamento, que setores econômicos estão associados e que mudanças esses setores promovem na estrutura social do nosso país? Então, primeiramente, para compreender o papel do Brasil no mercado global, é importante a gente realizar, né, com os nossos alunos uma discussão sobre os setores exportadores brasileiros a partir de estudos de casos de cadeias produtivas brasileiras voltadas aí para a exportação. Então, a gente pode solicitar aos alunos para analisarem o funcionamento dessas cadeias produtivas, buscando levantar os seus impactos, tanto econômicos quanto sociais nesse sentido, né? Podemos também propor a elaboração de painéis ou ainda de infográficos que tragam aí informações sobre as etapas de produção, transporte e exportação desses produtos. Na etapa de produção, então, né, o infográfico ele deve conter informações sobre a área de produção e também a quantidade produzida, né? E aí a gente pensar também na etapa do transporte, nós vamos precisar pontuar o tipo e o meio de transporte utilizado para esse deslocamento. Será que ele é favorecido, né? Qual é favorecido? Qual que seria o mais adequado? Por que tal tipo, né, é o mais utilizado e não o outro, né? Então, fazer algumas reflexões acerca também do meio de transporte aqui. E na etapa da exportação, que é a última etapa, é preciso observar o volume exportado e também os valores. E aí também fazer alguns questionamentos, né? Realmente é lucrativo para o país ou apenas para um grupo, né, de empresários, de produtores, de latifundiários, enfim, né? Então a gente trazer também essas reflexões, não levantar só os dados, mas também, né, pensar sobre eles. Com os infográficos construídos, né, nós sugerimos a realização de apresentação deles, a fim de que os alunos visualizem e identifiquem os impactos sociais, os impactos econômicos e também os impactos ambientais de cada uma dessas etapas: produção, transporte e exportação. E assim, você poderá realizar com os alunos uma leitura geral dos impactos dessas cadeias. E aí a gente tem que pensar, né, tanto nos impactos ambientais, né, desmatamento, esgotamento do solo, as mudanças nos regimes pluviais e fluviais, né? Se a gente for pensar na questão dos problemas sociais, né, a gente pode pensar na questão do desemprego, da fome, do aumento do trabalho, né, informal. Então, são vários os reflexos que acabam aí também afetando nesse sentido. Convido você agora, a participar da nossa aula, o nosso momento de interação, a partir do seguinte questionamento:
Como nós podemos relacionar o PIB brasileiro e a extrema desigualdade no país? E aí você vai responder a partir do Mente, acessando mente.com e usando o código 5801 3019. Então, como nós podemos relacionar o PIB brasileiro e a extrema desigualdade no país? Envie a sua contribuição e eu retorno já. Bom, nós podemos citar então a alta participação no setor agropecuário, podemos falar também, desse setor agropecuário voltado principalmente para a exportação, a concentração de renda e também de terras, aumentando assim a desigualdade social. Então esses seriam aí alguns exemplos. Principalmente o êxodo rural, que foi a mudança da população do campo para a área urbana, a área urbana acabou tendo um crescimento muito significativo. Também o intenso processo de industrialização acabou favorecendo também a atração dessas pessoas para a área urbana, levando também aí a sua ampliação. Então, é esse tema que nós vamos nos aprofundar agora. Acompanhe. O processo de industrialização, ele levou a uma intensa urbanização. Então é difícil a gente falar do processo de industrialização e não falar sobre o processo de urbanização. Eles acabaram aí se complementando. Nas cidades ocorre o desenvolvimento tanto econômico quanto social das sociedades capitalistas modernas. Então nós tivemos um grande fluxo migratório, então principalmente aí da área rural, levando a uma reorganização espacial na área urbana e ocasionando aí cada vez mais da intervenção do ser humano no meio ambiente de maneira aí cada vez maior. E quais foram então, essas transformações urbanas, provindas principalmente do processo de industrialização? A gente pode dividi-las aí, em dois tipos. Então a gente tem aqui a qualidade de vida e também temos
as alterações no meio ambiente. Então, aqui na qualidade de vida e também alterações aqui do meio ambiente. Começando, então, por essas transformações na qualidade de vida, né? Ela acabou contribuindo, né, para o aumento das edificações, então, das construções, também da infraestrutura, né? Acabou sendo intensificado também nessas áreas urbanas, além de aumentar a oferta de serviços públicos como saúde e educação, além de uma diversidade de comércios, de serviços, de lazer, que não eram encontrados lá na área rural, né? Então a gente acaba tendo aí uma melhoria nessa qualidade de vida com a vinda para essa população que veio para a área urbana. Só que a consequência para o meio ambiente não foi tão positiva quanto foi para essa população, né? Então, nós tivemos o aumento aí do desmatamento, também tivemos, né, alterações hídricas e de drenagem, então o aumento dos processos, consequentemente, né, o aumento dos processos erosivos decorrente do aumento do escoamento superficial, principalmente por conta, né, do calçamento e pavimentação encontrados aí nas áreas urbanas. Também podemos citar como problema a questão das enchentes e das erosões também, né? Como deslizamentos, quedas de blocos rochosos, né? Enfim. Então, assim, se para o ser humano a gente teve transformações, né, significativas de maneira positiva, né, para o meio ambiente não foi tão positivo assim, né? Então, vários problemas acabaram ocorrendo e consequentemente acaba voltando também para essa população, para essa sociedade que ali se encontra, né? Então, a questão da retirada da vegetação para a implantação e expansão das cidades da área urbana acaba também afetando o próprio ser humano. Então, por mais que ele tenha ali, né, alguns pontos positivos, ele acaba também sendo afetado, como a gente vai observar na imagem agora que eu trouxe, né? Então, principalmente a questão da alteração do balanço hídrico a partir do processo de urbanização, né? Então, a questão aí, tanto do regime de chuvas, quanto no processo de infiltração, o ciclo da água, de um modo geral, acaba sendo afetado, né? Como isso funciona? Então, aqui na primeira imagem, a gente tem uma evapotranspiração, né? Que é a questão da transferência de água para a atmosfera, né? Aí em forma do vapor, principalmente, né? Por conta dessa vegetação que se encontra aí em grande quantidade. E aí nós temos o retorno dessa água voltando, né, através da precipitação. E aí o que acontece? Nós temos uma interceptação vegetal quando eu tenho uma área, né, de maior presença de vegetação. Então essa água ela não cai com tanta força aqui nesse solo, porque a vegetação ela serve como uma barreira de proteção. Então ela reduz esse impacto dessa água caindo no solo. Aí eu tenho um baixo escoamento superficial, porque, né, já caiu com uma menor intensidade e uma grande parte acaba indo aí para infiltração, né? Então eu tenho um solo exposto assim no sentido de não estar calçado, né, não estar sofrendo com impermeabilização, então essa água ela consegue aqui infiltrar no solo. Diferente do que acontece na área urbana, né, que é marcada por uma grande quantidade aí de impermeabilização do solo, a retirada da vegetação. Então, a transpiração e a evapotranspiração, ela já diminui, né, ela é reduzida, e quando, né, essa água ela retorna em forma de chuva, de precipitação, a gente vai ter uma ampliação do escoamento superficial, né? Então ela já cai com força nesse solo que está exposto, não tem uma vegetação, né, para dar uma balanceada, uma segurada ali na força, na intensidade. O escoamento superficial, ele é muito grande porque a área de calçamento, a área, né, que foi feita calçada, que foi feita rua, né, que foi impermeabilizada, então aumenta o escoamento superficial e consequentemente diminui o escoamento subterrâneo. Então o processo de infiltração, né, ele também acaba ficando reduzido e essas áreas acabam também sendo mais suscetíveis, né, ao processo de erosão. Então, a gente consegue observar, né? É mais adequado, mais fácil, né? Viver na cidade com a área, né, que tem calçada, que foi coberto, que foi, né, que passou
por um processo, as ruas foram asfaltadas, né, do que se a gente for viver com ruas de estrada de chão, de terra, enfim, né, mas vários problemas como principalmente o ciclo da água, o balanço hídrico acaba sendo afetado, reduz a questão então da evapotranspiração e quando essa água retorna aí também, né, a questão do escoamento e da infiltração acaba sendo muito afetada, trazendo consequências para o próprio ser humano, a questão da enchente, né, a questão das inundações, né, são alguns exemplos só para a gente citar. Voltando lá para o nosso slide, também tenho, né, um outro problema na área urbana, que é a questão não só ambiental, mas também a questão social, como é o caso da segregação e dos conflitos aí, sociais. Então, a falta de moradias ou altos preços praticados no mercado imobiliário acabam levando a população à ocupação de áreas de risco, né? Risco de deslizamento, risco de inundação, né? De áreas de cheias, né? Próximos a cursos d'água. E a formação de áreas privilegiadas conectadas à dinâmica econômica em detrimento das que não apresentam vantagens para os sistemas produtivos capitalistas acaba levando aí cada vez mais a uma segregação espacial. As favelas apresentam um crescimento anual aí de cerca de 3%, então 3% ao ano, aumentando aí, né, as favelas, e os espaços de grande valorização, eles passam a coexistir com as áreas segregadas aí, gerando conflitos. E aí eu trago uma imagem que você já deve ter visto, né, muito comum aí do material didático de geografia, né, ou exposição, talvez você já deva ter visto, que é essa imagem, a foto tirada pelo Tuca Vieira, né, que ilustra bem esse processo de segregação social, né, urbana. Então mostra aí a favela, né, de Paraisópolis, juntamente, né, do ladinho de um condomínio de luxo, né, que é o Morumbi, né. Também, recentemente, vimos várias notícias, né, porque esse condomínio ele acabou sendo meio abandonado, né, muitas unidades acabaram sendo abandonadas, então tá meio numa situação diferente de quando essa imagem foi tirada, mas ela virou, né, um símbolo da desigualdade social aí no nosso país, mostrando justamente, né, como acabam convivendo, né, em áreas tão próximas, decorrentes aí principalmente dessa segregação social. Então, antes essas áreas elas acabavam sendo afastadas e agora, né, com a ampliação, expansão urbana, elas acabam sendo encontradas, né, de uma maneira muito próxima, né? Então, se antes, né, as favelas estavam numa região mais afastada, ou os condomínios de luxo também, né, passamos por essa situação que estavam em regiões mais afastadas da região central, enfim, agora elas, com a expansão, elas acabam, né, se conectando ali, sendo visualizadas de uma maneira muito próxima. A questão, né, do desenvolvimento urbano, crescimento, expansão urbana, industrial, foi tendo uma ligação muito grande, né, com as questões ambientais, né? Então, a questão do desmatamento, a questão de mudanças nos regimes de chuva, na questão de infiltração, né, a gente não pode descartar, né? Então, quando a gente fala da questão urbana, a gente tem que pensar também na questão ambiental. Acompanhe o slide comigo. Então, principalmente a partir da Revolução Industrial, nós observamos, né, foi um período em que nós observamos marcado pela uma maior capacidade do ser humano de intervir na natureza e em busca de recursos para o suprimento de novas demandas. E aí o aumento da produção decorrente da Revolução Industrial também levou ao aumento na intervenção humana na natureza, então principalmente para a exploração de recursos naturais como matérias-primas, né? E levou consequentemente a um aumento também nos problemas ambientais, como poluição do ar, poluição da água e o desmatamento. E aí, né, partindo desse problema, a gente tem que falar sobre o desenvolvimento sustentável, né, que propõe o uso dos recursos em uma medida que satisfaça as necessidades do presente, considerando aí a preservação justamente desses recursos para as gerações futuras, em busca de uma melhor qualidade de vida humana, sem que isso resulte no desequilíbrio dos sistemas naturais.
Então a gente observa, né, que a partir da Revolução Industrial, esses problemas ambientais, eles acabaram se intensificando, né? Porque eu precisava produzir em maior escala. Se eu vou produzir em maior escala, consequentemente, eu preciso de uma maior quantidade de matéria-prima. E da onde que sai essa matéria-prima, né? Da natureza, dos recursos naturais, do meio ambiente. Então, consequentemente, essa superexploração acabou levando também a esses problemas cada vez mais intensificados do meio ambiente, ambiental. Né? E aí, né, voltando lá para o nosso slide, a ideia justamente do desenvolvimento sustentável é reduzir esses impactos, né? E aí uma das maneiras também, né, que é muito utilizada na produção são a questão da utilização da energia. E a matriz energética mundial, ela é um dos maiores desafios justamente para essa sustentabilidade, né? Porque para produzir a gente precisa, né, da matriz energética. E aí nós temos uma grande dependência de fontes não renováveis, né, que são aquelas que, além de serem esgotáveis, elas também emitem gases do efeito estufa, que são responsáveis pelas mudanças climáticas. Uma ideia, então, seria uma busca pela alteração nessa matriz energética mundial, substituindo, então, essas fontes não renováveis, como o petróleo, carvão mineral, por exemplo, por energias que são consideradas limpas, como a hidráulica, a biomassa, a eólica ou ainda a energia solar, porque essas não emitem gases aí do efeito estufa. Pensando na realidade brasileira, né, de geração de energia, atualmente, né, o país tem a sua geração de energia com base de 54% com base em fontes não renováveis e 45,3% com utilização de fontes de energia renováveis. Dentro dessas fontes renováveis, né, o que a gente encontra aqui então? 38% a partir do uso, né, do etanol, né, e o bagaço aí, né, da cana-de-açúcar, então 38%. 28% com base, né, na produção de energia hídrica, então uso dos rios, né? E 18,5% com base em lenha e carvão vegetal também. E outras fontes, né, também são utilizadas em menor escala aqui, como a eólica, a solar, o biodiesel, entre outros. O nosso país, então, ele possui um grande potencial para a utilização de fontes renováveis e é referência mundial na adoção de fontes energéticas renováveis, né? Então, a gente tem potencial para ser um dos países aí que se utilizam de fontes de energia, né, a partir de fontes renováveis aí, causando menores impactos. Basta nós, né, e aos nossos governos aí também investir nesse tipo de produção de energia. E quando a gente está falando, né, de fontes de energia não renovável, eu digo muito que elas são responsáveis pela causa da poluição, né? E o que a gente entende por poluição? Qualquer produto residual da atividade humana que prejudique o equilíbrio ambiental do território nacional. A poluição ela é resultante da degradação da qualidade ambiental em consequência das atividades que prejudicam a saúde e o bem-estar da população. Então, a poluição ela não afeta só o meio ambiente, ela afeta também a saúde, né, e o bem-estar da sociedade. A sua classificação, né, de poluição é realizada pelo tipo de estado de matéria que se encontra e em qual ambiente qual ambiente pode ser contaminado. Então eu posso falar da poluição atmosférica, eu posso falar da poluição hídrica, né, dos rios, posso falar da poluição do solo, aqui, né, partindo, por exemplo, da utilização de agrotóxicos, né, que são utilizados na atividade agrícola, por exemplo, e também posso falar da poluição a partir dos resíduos sólidos que nós vamos nos aprofundar. Então, os resíduos sólidos no Brasil, a produção tem gerado uma grande preocupação desses resíduos, principalmente devido, né, eles provocarem uma contaminação tanto do solo quanto do lençol freático. Então, estima-se que cerca de 79,9 milhões de toneladas de resíduos sólidos sejam produzidos por ano no nosso país e dessa grande quantidade, 90% são coletados, então 10% ainda nem coletados.
coletado é. Dos 90% que são coletados, só 60% apresentam aí um descarte correto, ou seja, dentro dos parâmetros estimulados pela regulação, né, pela legislação aí ambiental, que é para ser destinado aí em aterros sanitários. Então, para a gente entender melhor aí, né, melhoramos, claro, se a gente analisar esses dados aqui de 2010 e 2019, né, a destinação adequada em 2010 era de 56% dos resíduos sólidos, enquanto em 2019 passamos aí para 59,5%. Mas ainda assim, temos aí 40% de destinação inadequada. E o que a gente entende, né, por um destino correto desse resíduo? Seguindo, né, a legislação, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi criada lá em 2010, esses resíduos eles têm que ser destinados a aterros sanitários, tá? E 58% está sendo destinado a essas áreas, mas ainda 24% a aterros controlados e 17% estão sendo enviados para lixões, né, que seria a forma mais incorreta de destino. E o que essa política, né, nos diz? Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, número 12.305 de 2010, ela vem trazer aí uma significativa melhora em relação à destinação desses resíduos. Ela propõe aí a eliminação dos lixões, que é aquele descarte feito sobre o solo, sem medidas de proteção do meio ambiente e também da saúde pública. Então é jogado lá naquele lugar, aquela imagem que todo mundo conhece, né, de um lixão desagradável, o odor, os animais, né, então toda aquela situação. Então a legislação propõe a eliminação, né, até porque o que acontece com esse tipo de destino, né? Esse material, ele acaba soltando, né, o chorume, acaba soltando líquidos que acabam sendo acabam infiltrando no solo, né? Não tem uma camada, uma manta protetora ali desse material. Então, além dele ficar exposto externamente, né, trazendo mau cheiro, animais, né, enfim, esse material também ele acaba infiltrando no solo, poluindo então o solo e podendo chegar também a lençóis freáticos, contaminando também essa água, tá? Então, esses são os principais problemas, por isso a legislação visa então a eliminação desse tipo de destino. Voltando lá para o nosso slide. Então, a regulamentação do mercado de recicláveis também acaba sendo, né, apontada aí nessa legislação, tendo como responsabilidade compartilhada com os geradores de resíduos a partir aí principalmente da logística reversa e a coleta seletiva. Então, né, os municípios acabam sendo responsáveis por essa coleta seletiva, tanto do material orgânico e dar o destino correto, adequado, né, nos aterros, quanto a coleta de materiais recicláveis, né? Então, por isso que é importante a gente fazer o nosso papel também de separar tanto o material orgânico, tanto do material reciclado, né? Faça a limpeza desse material também, principalmente os vidros, tome o cuidado, né, de fazer a separação adequada para que os coletores também não se machuquem. E quando a gente fala da logística reversa, né, quem produz também é responsável pelo destino final desse produto. E aí alguns exemplos são pilhas e baterias, pneus, né, embalagens de agrotóxicos. Então, quem produz é responsável também por recolher esse material e dar o destino correto, né? Então, também é um ponto trazido a partir dessa legislação também. Voltando lá para o nosso slide, né? A gente tem que dar esse foco, então, né? Quem produz tem que recolher, e então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos lá de 2010 que vai trazer esse ponto aí, pensando na qualidade tanto da saúde da população quanto do meio ambiente.